Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudio Luiz Caivano. Se você não me conhece ainda, não deve ter vindo no meu canal, mas logo mais você vai entender por que você está aqui. Eu sou autor do livro 8 de Janeiro, A História Não Contada. E ela não só não foi contada, ela está aqui no livro para você descobrir, como ela ainda está sendo contada. E é justamente para isso que a gente está hoje na presença da Mariana Naime, esposa do Coronel Naime. O Coronel, para te dar um briefing aí para você saber onde você caiu, Coronel Naime foi quem saiu das suas férias para ir ajudar os seus colegas de corporação para conter as manifestações do 8 de janeiro. Portanto, a história vai continuar sendo contada e hoje eu vou receber Mariana Naime. Boa noite, Mariana. Boa noite, doutor Cláudio. É um prazer estar aqui, Cláudio. Isso, ó. Então, assim, para a gente é uma oportunidade que tem nos dado, né, para ter voz diante dessa situação que, como o senhor já disse, é uma história que não está sendo contada, na verdade, da forma que deveria, né? E tem muitos ainda inocentes presos, dentre eles o meu marido, que, como o senhor já disse, ele saiu do período de férias, né? Que na verdade era um abono que ele tinha ali naquele primeiro momento, naquela primeira semana, e depois ia emendar com as férias. E foi chamado de urgência de última hora, a partir das 16h40, às 17h50, mais ou menos, ele conseguiu chegar na esplanada, conseguiu ali. Tem muita coisa para contar. Eu não quero te interromper, mas a gente vai chegar nesse detalhe Tá, que você quer me ok. dar. Mas vamos primeiro apresentar para as pessoas. Eu queria saber de você. Quem é Mariana Naime? Se você tem filhos, né? Quando vocês casaram? Se eu não estiver enganado, você é o segundo casamento do Coronel Naime, né? Há quanto tempo vocês estão juntos? Então dá um briefing para as pessoas Tá. poderem conhecer para contextualizar você Então, com eu sou ele. Mariana, meu nome é bem grandão, Mariana Fils Taverador no Naime, né? Então, eu trabalho desde 18 anos, sempre fui ativa, trabalhei já em órgãos públicos, mas eu conheci o Coronel Naime em Brasília. Nós estamos juntos há praticamente 10 anos, né? Conheci ele ainda era major de polícia. Ele não, na época, ele não estava na ativa na polícia, mas estava trabalhando na Secretaria de Turismo. Estava até adiantando para você em relação a isso. E aí nós nos conhecemos. Ele já tinha 4 filhos, eu tinha 2 filhos. Então a família é bem grande, são 6 filhos ao todo. O mais novo dele, quando a gente se conheceu, não tinha nenhum ano de idade. Ele também estava saindo de uma separação, eu estava saindo de outra separação. Um momento conturbado ali, mas a gente viu que se podia ajudar, né? Eu tenho 2 filhos, o meu mais velho tem hidrocefalia, tem síndrome de Chiari, nasceu prematuro. Puxa vida. Passei com várias situações de problemas de saúde com ele, e quando eu conheci o Naime, ele foi aquela base de sustentação ali mesmo, meu apoio. Ele tinha 4 aninhos, né? Meu filho mais velho, e meu caçula tinha 2 anos. Então, foi a pessoa que segurou a nossa mão, né? Então, a gente tem uma admiração gigante por ele. E meus filhos chamam ele de pai. Que E a bacana. referência de pai é ele. Sempre foi. Você me falou nos bastidores que vocês são evangélicos, é isso? Sim, E são muito praticantes. sim. Vocês se conheceram nessa prática ou não? Não. Foi aqui em Brasília corriqueiramente? Na época que nós nos conhecemos, minha família já era evangélica. Estava naquela luta de você tem que se converter também. Tá. E ele era espírita. Poxa vida. E aí, aquela situação, nós nos conhecemos, e aí começamos a conversar sobre espiritualidade, né? E eu falei, olha, eu entendi que relacionamento tem que ser com a base firme e tem que ser em Deus. Para mim, um relacionamento sem Deus, eu já vi que não funciona. Eu já tive uma experiência anterior e sei que não foi legal. E aí ele falou, ok, tá, e o que que você me propõe? Aí eu falei, vamos na missa, né? Eu era católica da Renovação Carismática, atuante. Aí ele falou, não, acho que não me identifico com a Igreja Católica. Aí eu falei, tá, você quer ir no culto? Ele falou, por que não? Né? E aí a gente começou. Então, vou pegar daí, ó, a segunda pergunta. Você já deu uma estabelecida mais ou menos, me parece que ele é uma pessoa com a mente muito aberta, né? Sim, Disposto a realmente se integrar, sim, acredita naquilo que ele quer, né? curioso.
Então, me esclarece, quem é o Coronel Naime? Ele é uma pessoa que entrou na Polícia Militar com 18 anos, né? É Não apaixonado. conhece outra vida, né? Não, Fez apaixonado. colégio militar Fez também, né? colégio Que você militar, falou nos bastidores sim, também. sim. Fez colégio, é aluno de colégio militar. É, teve uma criação rígida, né? No Uhum. sentido, não teve o pai participando, mas a mãe era Disciplinada, atuante. né? Uma disciplina Sim, mais mas os tios enfática. participaram, né, ali. E ele era o sonho dele terminar o colégio militar, e aí ele passou de imediato no no concurso da Polícia Da Polícia Militar. Militar. Só que, como eu te falei, né, ele é cabeça aberta, ele queria ser independente, virou para a mãe dele e falou: Mãe, eu passei, mas eu não vou fazer concurso da Polícia Militar, eu vou fazer música. Aí a mãe dele virou e falou assim: Olha, vamos fazer o seguinte, No mínimo inusitado, eram outros tranca a instrumentos. sua faculdade, tranca lá, vê que se tem como você segurar a sua Essa vaga. vaga, qual período, e vai ter sua experiência, mas não abandona isso. Não, porque eu vou ser autônomo, não sei o quê. E aí ele trabalhou, acho que no período de 6 meses a um ano, na Coca-Cola, entendeu? Ele foi vendedor da Coca-Cola Puxa, e ralou muito. Aí, quando deu um certo período antes dele perder a vaga ele falou: Não, acho que eu vou ser policial. tá. E entrou na polícia. E aí ele se encontrou, né? Ok. Foi paixão mesmo. E eu falo que é vocação, Uhum. é uma missão de vida. E essa missão de vida trouxe o Coronel Naime, eu vou chamar de Naime, fica mais fácil, Ah, trouxe o Naime até onde a gente está, né? sim. Você está aqui comigo, ele está preso na Papuda, é chamada Papudinha, Sim. né? Uhum. É, porque ele está separado, diferente do que as pessoas às vezes têm a imagem, né? De que vai para o setor comum, não, ele está separado, né, dos presos comuns, mas obviamente não é uma situação natural, né, Mariana? Vocês são 8 pessoas, imagino que vocês dependam, obviamente, do soldo, e tem uma série de contingências que criaram na vida de vocês. Sim. O soldo, não sei se foi diminuído ou foi retirado Foi totalmente. bloqueado Olha totalmente. lá, foi bloqueado totalmente. Então, conta pra gente, né, para os nossos telespectadores, como é que você está se virando, como é que vocês estão vivendo isso. Você tem falado com ele frequentemente, pelo que você me disse, né? As visitas são aos finais de semana, né? É Somente família. só familiar. Não, amigos podem, mas como são duas pessoas que podem ir, acaba ficando restrito à A família. família. Porque são duas pessoas e é 1 hora. Uhum. Brasília ainda é uma das poucas unidades que mantém, pelo sistema de Covid, ainda as visitas em presídio. Em todos os estados voltaram a visitações normais, que é 5, 6 horas aos finais de semana. Brasília é 1 hora. Então a gente está nesse sistema de Covid ainda, né? Então é muito dolorido, porque você passa a A semana semana inteira. toda distante, e quando você chega, e Só tem uma o hora. relógio ali, É, sabe? luta contra Aí eu vocês. tenho que levar, às vezes, as coisas anotadas, Uhum. porque tem tanta coisa para falar, porque a gente foi pego completamente de Claro. surpresa. E ele sempre foi o chefe da casa, né? Mantenedor, Aí, imagino que ele também, né? Essa ansiedade de te ver no final de semana, de tem um saber monte tudo de que está coisa para falar, acontecendo. também deve fazer um briefing ali para Feliz. não esquecer É. o que vai falar com você, E né? aí tem a questão da saudade, que às vezes a gente abraça ali e fica 10 minutos e a gente não consegue falar nada, porque a gente brinca até que está recarregando as energias das baterias para a semana. Então, tem sido muito dolorido. Os filhos, né? Os meus filhos, inclusive, os que moram conosco. Os dele, eles têm um sistema de visitação, então era de 15 em 15 dias, passava às vezes a semana. Os mais velhos, eles falavam com frequência, então os mais velhos eu tenho um contato frequente com eles vão ainda na minha casa, né? Nesse Uhum. período já foram visitar o pai, só que nesses praticamente 8 meses, os filhos só viram ele 2 vezes, Puxa vida. que foi um final de semana de julho, que foi uma visitação especial que eles falam que é das férias escolares, Uhum. e no Dia dos Pais. Então, assim, é muito E eles são difícil. de Brasília? São de Brasília, todos de Brasília. Então, assim, tem sido muito difícil explicar para as crianças que o pai está certo e está preso. Que o pai é polícia e está no lugar do que ele perseguia, que eram Sim, bandidos, sim. né? E aí, como eu te falei, eu tenho um filho com problema de saúde, então tem sido um desafio para nós tudo isso. Logo nos primeiros meses ali que ele
foi preso. Ele tem um problema da síndrome de Chiari, né, que é uma descompensação, e aí talvez ele ia ser submetido a uma nova cirurgia, que ele já fez 8 cirurgias, né, intracraniana, usa válvula. E aí eu fiquei em desespero. Eu falei, não posso contar para ele agora, que ele estava numa situação muito ruim, Debilitado. debilitado, mas ao mesmo tempo eu não consigo tocar isso Omitir a sozinha. verdade E também também. tocar sozinha. E eu falei, Senhor, me ajuda, sabe? Que Deus não deixe ele ter que ser submetido a essa cirurgia agora, porque eu não tenho estrutura para suportar. E Deus é maravilhoso, e a gente conseguiu passar passando por por- isso. Ele está tomando medicação, sendo monitorado, medicação, mas tudo E aí bem. você deve estar tendo Que amparo de a- família, Sim, amigos, etc., sim, que você já sim. comentou comigo, né? E aí eu até estava comentando contigo em relação ao bloqueio, o que eu tive que fazer? Eu trabalho, né? A gente tinha programado aí já de ter uma empresa, nós temos um sócio Uhum. de segurança, terceirização de serviço, Isso foi portaria. parar até dentro da PET, né? Eu tive Isso, acesso à PET e isso foi parar até lá dentro como isso. se fosse Um um crime, escândalo, um né? Ter crime, uma né? Você, não, empresa. você tem uma empresa, Empresa é então crime você não agora. pode, você tem que viver só do soldo dele e ficar em Dele e casa. ficar em casa. E aí, como eu sempre trabalhei fora, e assim, eu tenho essa questão de meio de assumir coisa demais no serviço. Então, eu trabalhei no Congresso 8 anos, e depois eu fui para o Ministério e fiquei ali mais quase um ano. E eu saía de casa cedo, 8 horas, 7 horas da manhã, E e voltava chegava só às 7, 10, 8 da noite. não, 10. Porque quando era na Câmara, Então, é mais de 12 sessões. horas, são 12, 14 horas aí de trabalho. Então, era muito, muito desgastante. Então, eu via, às vezes, os meninos, videochamada, alguma tarefa, fazer, olhar, conferir. Chegava, eles estavam dormindo, e no outro dia eu levava para a escola. Era meu contato com eles Então, na durante verdade, a empresa era uma forma de forma você estar mais próxima da da família. família, né? E aí a gente conversou sobre isso, e ele também tá Criminoso, é criminoso. criminoso. E aí ele, como ele estava próximo de aposentar, ele falou A a expectativa era já depois expectativa da assumir. gente assumir junto, Perfeito, né? E aí perfeito. eu já tinha uma experiência, minha família já tem um know-how de empresa de segurança há mais de 40 anos, Tá. né, no estado de Goiás, e hoje já tem contratos no Brasil inteiro. Então eu já vim de uma família que tinha isso. Então eu sabia que enquanto ele não podia estar à frente, eu tocaria. E esse foi o acordo com o nosso sócio. O nosso sócio falou, Legal. eu entro com essa parte aqui do financeiro, mas eu não tenho condições, eu não tenho braços para tocar. Aí eu falei, ok, deixa comigo. Só que, como o senhor falou, virou crime. Ou seja, vocês tinham aí uma rota, né? Toda uma estratégia montada, todo um Tudo, de uma planejamento de vida. vida, e de repente caiu uma bomba atômica que Sim, mudou tudo. Então vamos voltar naquele ponto que eu te interrompi, né? Vocês devem ter conversado antes dele sair, porque eu me recordo, inclusive, do depoimento dele, depois de ter lido também na PET, que ele relata com riqueza de detalhes que então ele levantou, ele se barbeou, ele falou ao telefone com o comandante que estava no lugar dele, se precisava de ajuda, e ele foi chamado. Em tese, ele foi chamado. assim, ele estava de férias do dia 3, né, de janeiro, desde o dia 3, e passou a semana toda, algumas pessoas entraram em contato com ele, só que ninguém falou sobre a manifestação com ele. Ninguém chegou a falar, olha, vai ter uma manifestação de grande porte na Esplanada. Tá, Até informação zero. zero. Tanto é que isso foi levantado pela Polícia Federal e nada encontraram, Eu lembro de né? ter lido. De ninguém ter informado para ele. A própria Coronel Cíntia, que sempre teve contato com ele, que estava na secretaria, que foi responsável pelo plano, o PAI, né? Que eles falam, o Plano de Ações Integradas, Isso. falou com ele durante a semana, mas ele falou, estou de férias, mas o que eu precisar, estou aqui. Mas não tocou no assunto de manifestação com ele. Até mesmo esse ponto das férias, como você colocou, na PET é perceptível que ela foi levantada como se talvez ele tivesse forjado o documento, né? Então, para Vou vocês até saberem, escrever. vocês que estão nos vendo, eles colocaram a narrativa criada em torno disso, é que talvez ele tivesse se afastado para não implementar o plano de ação, né? Para não conter a invasão. Só Eles que isso chegaram a foi dar dia essa 3, conotação, né? né? Que ele se afastou, e dia 3 até a ABIN não tinha informação de manifestação. Então, como ele saberia qual informação, de onde viria essa informação, que ele saberia de algo que nem a própria ABIN sabia, né? E o que era sabido era que os acampamentos estavam sendo desocupados, né? Nesse período já Sim. estavam sendo. Eu vou só retornar um pouquinho aqui para falar em relação à questão das férias dele. Por que ele saiu nesse período? As férias dele na PM é marcada com 1 ano de antecedência.
né? Todo policial militar ele tem um planejamento. E o planejamento dele era para sair afastado, para ele sair de férias em dezembro. Tá. Só que em meio à polarização, às eleições, do 7 de setembro, de tudo que estava acontecendo no O que Brasil, aconteceu aqui em Brasília também deve ter servido para dar uma adiada nisso, né? e o comandante virou para ele e pediu: Naime, você não pode sair agora, em dezembro. A gente precisa de você na posse, até porque ele é um dos coronéis mais antigos e com maior experiência em tropas especializadas, ou seja, manifestações, grandes eventos. Né? Ele é lembro do depoimento dele na tem CPI distrital aqui, distrital. Né? Então, ele é o coronel um dos mais antigos, com essa experiência. E aí eles falaram: a gente precisa de você aqui. Aí ele falou: ok, não tem problema, mas eu tô exausto, estou muito cansado. E a gente já estava tendo problema em casa no sentido de eu estar insistindo com ele porque ele estava doente. A pressão estava alta, ele estava pré-diabético, ele tinha engordado quase 20 quilos em 2 anos no departamento operacional. Por quê? Porque ele não comia o dia todo, chegava em casa e pedia uma pizza ou um hambúrguer. Entendi. Não sabia que hora era meia-noite. E aí dormia, no outro dia saía cedo e ficava nessa rotina comendo iFood, né? Às vezes, quando conseguia comer. E aí você vai, né? Claro. Não vai conseguindo controlar. Não tinha mais atividade física, não tinha tempo. Final de semana era 24 horas ele em alerta, porque o comando operacional de Brasília é do departamento operacional e ele tinha um cuidado de tratar tudo ele mesmo olhando. Ele deixava o pessoal cuidar, mas, por exemplo, trocava escala, 4 da manhã, salvo engano, era 3 ou 4. Ele acordava para olhar quem estava entrando de serviço, quem estava saindo, quem estava assumindo o comando. Lembro de ter lido isso dele no relatório que ele mesmo faz do depoimento. Isso, né? então ele era muito conferia ali ativo. se estava faltando alguém, tivesse algum problema com o policial, com alguma ocorrência, ele falava: é para me ligar de imediato. Né? Então ele tinha esse cuidado com o policial que estava na rua. Então ele não deixava eles só abandonados ali. E aí no dia 8 ele estava descansando, estava em casa com vocês descansando. Dia 8 a gente estava afastado, ele estava afastado, né? Inclusive no dia 9 nós tínhamos uma viagem para a fazenda, para a casa dos meus pais. Eu sou do estado de Goiás, então meu pai tem fazenda no interior. Então a gente estava com tudo planejado para viajar no dia 9. E aí ele pegou e recebeu uma ligação por volta de 15 horas. 15h30, eu não me lembro ao certo. E falaram assim, da assessoria do governador, né, do Ibanez. Naime, onde você está? Até falou uma palavra assim, que merda é essa que está acontecendo na esplanada? Aí ele falou: como assim? Não estou sabendo de nada. Aí ligamos na televisão e ele começou a ver um movimento. Antes disso, um pouquinho antes da ligação, eu me recordei aqui, ele viu pela televisão essa movimentação dos manifestantes descendo. E ele virou para mim e falou: esse negócio está errado. Porque os manifestantes estavam descendo e ele não viu linha de polícia já contendo. Aí eu peguei e falei: relaxa, tá de férias, esquece isso. E ele já ficou tenso. Aí, logo em seguida, recebeu a ligação, que foi quando invadiram. E aí começaram a acionar ele. O Paulo José, que estava substituindo ele, ligou para ele desesperado: Naime, pelo amor de Deus, eu estou aqui, invadiram o Congresso. Ele falou: como vocês deixaram invadir o Congresso? Né? Não é possível isso. E aí ele começou a querer tomar pé e o pessoal: me ajuda, os policiais ligando, alguns outros policiais ligando: Naime, onde o senhor está? Comandante, a gente precisa do senhor. Aí ele acionou imediatamente o BAVOP, que é o helicóptero, e pediu se já estava dando suporte e perguntou: cadê os comandantes? Né? Cadê o Klepter? Cadê o Fábio? Cadê o pessoal? Aí a gente não tá vendo, a gente tá fora de não sei o quê. E aí ele ficou assim, né? Eu vou, não vou, tô de férias. Aí ele ligou pro comandante-geral, Fábio. Fábio não atendeu. Me recordo, eu ia te perguntar isso, porque no depoimento dele ele ligou para ambos, né? Ele ligou tanto para o Fábio quanto para o Klepter. Ele ligou, né? Klepter, que era o subcomandante. Aí ligou pro Fábio, o Fábio não atendeu, porque, né, já estava em ação ali. E o Klepter atendeu e falou: Naime, vem então ajudar a gente. Aí ele falou: mas você está onde? Ele falou: eu estou no centro de um comando de crise, que era na Secretaria de Segurança Pública. Tá. E estou descendo para lá. Aí ele falou: então é para mim ir? Vocês precisam que eu vá? Ele falou: sim, desce para lá e ajuda a gente.
Aí ele falou, então tudo bem, tô descendo. Porque ele não podia chegar de surpresa sem uma ordem do superior dele. Uhum. Então ele Afinal teve de esse contas, ele estava de cuidado, licença. né? Ele teve esse cuidado. Assim que ele chegou, ele conta, inclusive é uma das teses que a gente fala, será que é por isso que ele foi preso? Né? Porque às vezes o plano não aconteceu da forma que as outras pessoas queriam que acontecesse. Ele chegou, ele olhou, isso o motorista dele conta para mim, dona Mariana, ele já chegou, já olhando e falou, para onde eu vou? Onde está o caos? E ele percebeu que a cúpula do Congresso estava toda tomada. E Uhum. tinha manifestantes tentando atear fogo de cima para baixo ali na cúpula. Ele pegou e acionou já pelo rádio, né? Pegou um rádio e começou. Eu quero uma linha só para mim, um canal de comunicação só para mim com os comandantes. Eu estou subindo para a cúpula e eu quero toda a tropa especializada lá em cima. E ele já desceu do carro correndo e indo para a cúpula, atravessando, né? E chegou na cúpula. Quando ele chegou na cúpula, eu não vou falar de forma técnica, porque eu não Uhum. sei, mas é Eu também assim. não. Então, Então a gente e a vai se maioria entender. dos que estão nos vendo também Aí não. tinha a linha, ela estava como se ela tivesse cortada, né? Uhum. Poucas, vamos supor, 5 pessoas, né? Em cada pedaço ali. Ela não estava contínua. E aí ele pediu para se realinhar, organizar, e o pessoal começou a assustar, porque assustaram quando viram ele, porque ele sabe, todos sabiam que ele Mas estava era de. aquela tropa daquela. Acho que ela era sargento que diz ter sido arremessada de 3 Então, metros, não lembro a patente dela. inclusive, eu assisti o depoimento dela e perguntaram para ela sobre o Coronel Nama, ela falou que É, não que ele não viu. viu, por isso que eu tô te perguntando. Então, assim, Eu tava lá certamente também. ela não estava no local dele, Uhum. né? Porque quem atuou com ele, e todos os mais antigos da Polícia Militar conhecem, tanto é que falaram, quando começou a mudar o planejamento, sabiam que ele tinha chegado, Entendi. entendeu? Perceberam que Perceberam que tinha tinha mudado alguma o coisa, comando. tinha mudado o comando. E aí foi quando ele foi atingido, que foi nesse exato momento, que aí ele começou a colocar a tropa de choque ali de uma forma totalmente alinhada e contínua, sem nenhum espaço para manifestante, empurrando os manifestantes para descer a rampa. E aí, quando ele olhou, ele percebeu que tinha um grupo de 4 pessoas atirando pedra, jogando pedra, e para desfazer a linha. Uhum. E aí ele falou, o pessoal que está com escudo, que está de capacete, não tem como eles ir para a luta corporal. E aí ele saiu, tanto é que eu falava muito para os motoristas dele, né, para o pessoal que acompanhava, vocês não deixem ele sozinhos, porque eu sei como ele é, não sei o quê. Vocês seguram ele. E aí eles falaram que piscaram, ele E tinha ele já tinha ido. atravessado e foi, né, ali, pegou o cara, mobilizou e foi. E aí os parceiros dele jogaram rojões que atingiram as pernas dele e que sangraram na hora, sabe? Foi feridas grandes mesmo, lesões Você diria grandes. então que o teu marido, o homem com quem você tá, teu companheiro, o coronel, o atuante na Polícia Militar, ele antes de tudo acredita no que ele estava fazendo. Essa Totalmente. vocação, ela é essencial para ele e ele vai para cima com a própria vida. Quando ele saiu de casa, ele colocou a farda. Eu comecei a chorar e falei: você não vai, porque eu comecei a ver na televisão que estava realmente um caos. E falei: você não tem responsabilidade nisso. Você não planejou isso. Você não vai agora, que está um caos. E aí ele pegou, olhou para mim e falou: eu sempre te falei que eu sou policial militar. Tá. Então eu não, agora eu estou indo para Por que mim que eu te salvar meus perguntei irmãos de isso, farda. Mariana? Porque nos dois depoimentos para a Polícia Federal, para a PGR, parte do que eu ouvi na CPMI, parte do que eu ouvi na CPI, ele deixa isso muito claro várias vezes, né? Quando questionado na CPMI, que foi mais drástica, né? A gente viu como em vários outros depoimentos, eles tentam destruir a reputação, né? Os parlamentares de esquerda tentam destruir a reputação de quem está lá, que eles requereram que estivesse lá, e o Naime não ficou isento disso também. E óbvio que estavam tentando colar essa pecha que eu tenho dito aí, de que a culpa é da Polícia Militar do Distrito Federal. Mas a Força Nacional estava parada lá na frente do Ministério da Justiça. Mas vou pegar esse gancho aqui para partir para essa outra pergunta. Então, como eu te disse, eu tive acesso, li bastante, ali não há nenhum indício de crime, mas me chama a atenção que eles são idênticos praticamente, os dois relatórios. Mas um dá a entender que, em tese, como eu disse, brinquei com você, o fato de vocês terem uma empresa ou a esposa, ex-esposa do Naime, isso que eu queria entrar, é mais pessoal.
Respeito se você de repente não quiser falar, mas teve algum problema em relação à ex-mulher dele, que inclusive ligou, foi na mídia dizer que, enfim, queria até que você esclarecesse, porque nem eu entendi aquilo da forma como estava escrito. A ex-esposa dele, ela tem um problema de relacionamento, né? Um conflito familiar de 10 anos, desde que ele separou, Tá. tá? Ela não consegue entender isso que a página A virou. relação encerrou, mas o problema continuou. Continuou. Então, o que que nós fazíamos sempre? Ela teve, quando ele ia buscar as crianças, ela tirava as crianças do local e falava, estou agora em outro lugar. E às vezes ele ia, chegava, não estava. Aí nós fazíamos no começo ocorrência, falando do direito de visita das crianças. Então, se for pesquisar, você vai ver que tem várias coisas. Começou com as visitas das Uhum. crianças, que ela tentava impedir. Aí, quando ele não ia, ele falava, então tá, vou esperar. Ah, é um abandono afetivo, Ah, tá. tá? Então, era o tempo todo ela querendo estar no centro das atenções. Aí, num determinado período, ela começou a ver que a gente começou a afastar. Então, é para dificultar? Então, vou deixar você ficar nesse período, até porque as crianças eram muito pequenas, né? Como eu falei, o mais novo não tinha nenhum ano de idade. E tanto é que os dois, os caçulas, me chamam de mãe. Porque desde que ia para lá, ficava era comigo, queria dormir era comigo. Você é advogada também, você é colega, né, Isso, Mariana? eu sou Então, bacharel. mas você está me descrevendo um SAP, né? A Síndrome de Alienação São Parental. parental. Era o que a ex-mulher tentava fazer, Fazer o tempo todo. deixando os filhos à mercê só dela e Isso. criando dificuldade para que ele Eu visse. vou até expor isso para você entender onde ela quis chegar e por que que ela chegou nisso. E aí, quando ela percebeu que a gente não estava sendo mais afetado com o jogo dela, ela pegou e fugiu, literalmente, de Brasília com as crianças para Florianópolis e não avisou nada para ele. Isso não lembro o ano. Vocês iam pegar para essa viagem que vocês iam fazer? Vocês iam pegar as crianças para essa viagem do dia 9? Não. Não tinha algo assim? Me Não, pareceu que no porque depoimento ele disse qualquer então, coisa nesse sentido. Ou por isso que eu depois, vou dias é porque depois. ela sempre criou na narrativa de sequestro, de não sei o quê, Tá. entendeu? É por isso que eu vou te explicar. Aí quando ela fugiu com essas crianças para Florianópolis, isso anteriormente, alguns anos atrás, ela pegou e falou que estava fugindo com medo, que ele era um cara que ameaçava ela, entendeu? E aí ela criou essa narrativa, só que sumiu com as crianças, não atendia telefone, mudou número. E aconteceu assim, a gente teve que busca e apreensão, descobrir onde que estava em Florianópolis, quando foi buscar as crianças, que ele foi lá, teve que arrombar a porta da casa dela, que ela não abria para a polícia. Poxa. Então, pra você ter uma Uhum. noção do que acontecia. E aí nós fomos tentando, ao longo desse período, ter paz. Então a gente nunca confrontava. Ela fazia essas loucuras, a gente respirava, tá, ok, o que é que você quer? Por causa das crianças, porque a gente Uhum. queria ter um relacionamento saudável com as crianças. E eles já chegavam lá em casa tenso. Aí os dois, né, me chamavam, mamãe, é porque minha outra mãe, não sei o quê. Uhum. Eu falava, tá tudo bem, calma, né, vai dar certo. Aí no dia 8, que aconteceu esse caos todo em Brasília, é, no dia 9 que a gente ia devolver, eles estavam conosco, queria dizer isso. Ah, é isso que não ficou claro para Claro, mim. eles estavam passando um período de férias conosco. Tá. Dia 9 era o dia que nós iríamos entregá-los a ela. Só que nós tínhamos uma viagem marcada também de família, com meus filhos, com os outros dele, que era para o período de 20 a 28 de janeiro, para a Bahia. Então, isso já tinha sido organizado desde o dia final de dezembro, início de janeiro. Já estava com os Ela fez uma vouchers, queixa de que então ele ia ia, sequestrar as crianças e ia fugir. É ia exatamente o fugir. termo que ela usou na mídia, né? Ela foi para a mídia depois que ele foi preso, inclusive. Não, foi Ela foi esse antes? motivo que levou ele à prisão. Que aí está lá com a decisão do ministro Alexandre de Moraes e da PGR, foi que ele ia fugir. Ah, verdade. Não está claro, para você ver, né? Não está claro em nenhum dos dois relatórios nesse Ninguém sentido. cita depois de É, fuga, mas lá para pedir a prisão, falaram de fuga. Agora, tá. como um policial de 30 anos de serviço ia fugir? Que é a justiça brasileira. Vai Então, vem do Brasil, como diz como o senador Marcos o Rogério, né? Rogério, né? Então, ela criou toda uma narrativa, né? Só que aí o que que aconteceu? Eu vou deixar aqui, porque tem essa ocorrência. O que que ela fez? Ela chegou na minha casa, e eu já desesperado, não tinha acontecido dia 8, meu marido chegou em casa 3 horas da manhã, todo ferido, lesionado, tomou banho,
arrumou a outra farda, porque 6 horas da manhã ele tinha sido convocado Sim, para tá estar no no QG, relatório. Isso. para estar no Para QG, efetuar as prisões dos manifestantes, né? que ele achava que ia efetuar as prisões de quem era quem participou das manifestações, que tinha nome das pessoas, né? Que ele também não sabia do que ia acontecer ali, e achou, e o que foi acordado, queria vir os ônibus para pegar o pessoal do QG, levar para fazer uma triagem e eles irem embora. Na Igreja do Torto, inclusive, tinha sido o É acordo isso que inicial, né? foi que passaram para ele. E ele chegou para cumprir isso. Quando ele estava lá, o doutor Capelli virou para ele e pediu um negociador do choque para ele. Aí ele falou, tudo bem, não tem problema, né? Para o pessoal entrar, para não ter confronto, porque o exército também tentou ali. E aí o negociador do choque, junto com o pessoal do exército, porque o pessoal estava confiando muito no exército, Sim. quando o pessoal do exército falou, entra, que é uma triagem, entra, que é não sei o quê, eles confiaram. Tanto é que eles entraram cantando. Tem imagens, né? Uhum. Eles entraram cantando, foram tal. E nesse momento, que eu não estava sabendo de nada, né? Que estava acontecendo lá, eu sabia só que ele tinha saído 6 horas da manhã. Ela chegou na minha casa, as crianças estavam comigo, né? Porque dia 9 foi o dia posterior à manifestação, então ele ia chegar da missão dele lá e a gente ia entregar as crianças. Não, nós íamos entregar as crianças dia 10, salvo engano, não me lembro se era dia 9 ou dia 10. O interessante é que ela chegou na minha casa, eu moro em condomínio, não tem portão. Ela esperou algum carro de morador Entrar para poder entrar. passar junto. Ela chegou na porta da minha casa, ela entrou na minha sala, pegou o mais novo e a mais velha, que ficou desesperada, que é louca para morar com a gente. Simplesmente falou, eu preciso trocar de roupa. Ela arrumou uma desculpa, eu preciso trocar de roupa. E subiu. E ela pegou o mais novo, colocou dentro do carro e ficou na minha garagem. E eu não sabendo de nada, eu estava na cozinha. E eu fiquei achando um silêncio na casa. Mãe, né, Uhum. com muitos meninos. Alguma coisa está Falei, alguma acontecendo. coisa tá errada. Eu peguei e subi. E falei, ei, cadê vocês? Cadê vocês? Aí a Vitória, né, tava com o olho assim, bem estatalado, assustada. E aí me falou, mamãe, a minha outra mãe tá lá embaixo, já pegou o Jorge Henrique, eu tenho que descer, não sei o quê. Eu falei, calma, 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 como assim? Aí eu falei, calma, eu vou descer, eu vou resolver a situação. Porque eu falei, né, alguma coisa que aconteceu, ela já tinha me mandado uma mensagem um dia antes, falando se eu precisava que ela buscasse as crianças. Eu falei, não, tá tudo sob controle, estão comigo. Assim que o pai Então, terminar a ela meio missão, que tinha uma bipolaridade, porque conseguia total. conversar num momento e no outro tomar uma atitude drástica Isso. como essa. Ou seja, aí quando ela pegou a Vitória, eu desci com a Vitória e fui falar com ela começou a me xingar e veio pra cima de mim, pra me bater, e me xingando de nomes horrorosos assim. A minha sorte é que meu irmão estava em casa, e aí eu entrei e fechei a porta. Ela veio correndo, e eu fechei a porta. E aí ela bateu a cabeça que eu fechei a porta, aqui fez um calo. Foi o que aconteceu. E ela falou que eu peguei, porque eu tô Que te contando essa você, história que porque você tava a na imprensa, agrediu e uma foi barra de fazer. ferro. Ah, que beleza. Falou Tá. que eu agredi ela com a barra de ferro. Agora, como pode uma pessoa ter uma barra de ferro do lado da porta da entrada da casa e tá esperando uma pessoa chegar de repente, né? Isso não se tornou inquérito? A gente fez, sim, a gente Tá, tá tá. tocando adiante. E aí, Ok. por que ela chegou nesse nível? Porque a gente nunca mexeu com ela. Tudo que ela fazia de loucura, que ela já fez outras vezes, inclusive de denunciar violência doméstica, a gente tocava, ela, nos processos anteriores, dava que era automutilação, entendeu? De briga, não sei o quê, que discutia comigo, que eu queria agredi-la. Aí eu arquivava, porque não tinha prova. Só que a gente nunca quis mexer para ter paz. Só que dessa vez a gente viu que uma pessoa doente tem que ser tratada como doente. Sim, sem dúvida. Agora, essa questão, vamos chamar assim, de paralela na vida de vocês, ela acabou sendo utilizada juridicamente para colocá-lo preso Preso. inicialmente, né? Porque aí, obviamente, se aludiu de que Fuga, ele não prestou o socorro corro, devido, né, para os foi prédios omisso, públicos, se omitiu, e então estava pretendendo fugir. fugir, aí vai separar dinheiro e etc., tudo aquilo que eles colocaram. No entanto, Mariana, não tem em nenhum dos dois relatórios, estou te falando isso como advogado, embora não seja criminalista, não é preciso ser criminalista para Para ler um ler, relatório e entender que ali entendeu? não tem indício de crime. Sim. Né? Inclusive porque no da PGR, eles inclusive usam o termo, olha, não há indício de crime. As férias estavam corretas, ele saiu, foi lá para defender, quer dizer,
Em tese, a minha pergunta seria: por que ele está preso? Então, eu te faço essa pergunta para que você nos diga o que os advogados estão dizendo a esse respeito. O caso dele é tão emblemático que advogados, eu posso te dizer, do Brasil inteiro entram em contato comigo para tentar entender. É o que ninguém entende, o porquê ele está preso. Porque uma prisão preventiva, já se passaram 8 meses de uma prisão preventiva. Com 90 dias, né? É isso. Teria que ter sido renovada, fundamentada. Não houve nada disso. Isso no Códex Processualista Penal, mas no Xandex não é bem assim que funciona. E o que acontece? Só para ter noção, quando ele foi para a CPI, ele foi ser ouvido na CPI aqui da Câmara do DF, a gente estava sem acesso aos autos dele, já tinha 3 meses. Ele preso, 2 ou 3 meses preso, sem acesso aos autos, sem a gente saber os motivos, né? E aí o processo dele tem sido assim algo muito estranho, que a gente não consegue entender. Essa pergunta que o senhor me faz, eu durmo e acordo pensando nela todos os dias. Nos bastidores você me disse que ele está exatamente como começou, segundo os advogados, ou seja, ele está parado, o processo não anda, não foi oferecida nenhuma denúncia, Nós né? entramos com 6 pedidos de revogação de prisão, foram negadas. Inclusive, a PGR negava, não era a favor da soltura dele, porque falava que estava em investigação, e ele era do alto comando, só que ele está preso há 8 meses, todos os outros coronéis estavam soltos, e ele preso. Estava tendo investigação, mas era só com ele. E tá, ok. Depois identificaram, prenderam todos os outros. Isso, E por que não eu ia soltou chegar ele? nisso. Agora está preso o Klepter, O o Fábio o também, né? Casemiro, que era o Tá. responsável do primeiro CPR, né, Comando de Policiamento Regional. Está preso também o Major Alencar e o Tenente... eu esqueci o nome do Mas tenente. não estão no mesmo lugar, eles estão Não. isolados, pelo que eu li. Esse foi outro fato também bem curioso, porque quando teve a operação dos coronéis ali, que estavam, né, foram presos todos eles, levaram todos para o 19º, para Papudinha, né? Então, ficaram todos presos lá, e o Naime, que já estava preso há muito tempo, estava na academia de polícia. E aí falaram, ok, o Naime vai ficar aqui, né? O Major Alencar Academia também. de Polícia da Polícia Federal lá Não, onde... da PM. Ah, da PM. PM, Academia de Tá. Polícia Militar da PM. Tá. Então, ele ficou ali, já tinha 5 meses, 6 meses, não me lembro ao certo. E aí, passaram uma semana, chegou a notícia que ia remover ele. Aí eu falei, não, pra onde? Porque a gente não tem essa informação. Aí eu fui atrás, a advogada falou, eles estão saindo com ele agora. E eu entrei em desespero. Eu falei, os advogados não estão sabendo, estão levando ele para onde? Tentei ter acesso dentro da academia para conversar com os policiais que iam transferi-lo. Não aceitaram a minha entrada, não aceitaram a entrada do advogado para saber onde ele ia. Ou seja, tiraram todos os coronéis, os oficiais da Papuda e levaram ele. Entendi. Separaram todos, colocaram em outros batalhões, em alojamentos, e levaram ele, em tese, para um presídio que é para cumprir pena, né? Então, a gente não entende, porque o que o normal é que algum policial que está sendo investigado em prisão preventiva, ele não vai para lá. Sim. Ele Fica no fica nos batalhão, batalhão, inclusive. até, né? E o caso dele foi totalmente ativo. No padrão militar, né? Geral é dessa assim, maneira. O Cid estava no batalhão, inclusive, né? E aí depois tiraram os coronéis e levaram ele, e ele está lá até hoje. Ele cita em determinada altura do depoimento dele, né? E eu vi que está em ambos, suprimem algumas partes, mas não me parece que de maneira propositada. Ele acredita ter acontecido uma armadilha para ele, né? Ele fala muito da quebra de hierarquia na Polícia Militar do Distrito Federal. Agora, entendo eu que ele não estava vendo isso acontecer de agora, isso já provavelmente vinha de muito tempo. Vocês se comunicavam? Ele chegava a falar disso? Que, temo que estão armando para mim, meus subordinados, Não, alguma coisa? Insubordinação, não. Ele reclamava muito da influência política dentro da corporação. Tá. Porque ele sempre foi muito técnico. Então, ele achava que algumas influências políticas estavam atrapalhando o operacional da Polícia Militar, da forma que deveria ser a parte técnica operacional. E administrativa também. Transformaram a Polícia Militar do Distrito Federal num ministério do Brasil. Tá igual. Então, ele reclamava disso.
E aí ele não dividia comigo ali as coisas do que Tá. acontecia, né, nos bastidores, mas ele incomodava muito É, com aquela eu vi que questão, ficou muito incomodado. Ele falou várias às vezes vezes. isso no depoimento. Tanto é que o que eu sei que foi que algumas vezes eles tentaram tirar ele do departamento operacional, políticos tentaram tirar ele, e aí ele se manteve, mas não por movimento dele. Eu acredito que tenha sido pela capacidade técnica dele, né? Como eu te falei, pela experiência que ele tem. E eu que realmente, de fato, salvou a PMDF nesses grandes eventos que nós passamos aí ao longo de 2 anos, que foram grandes eventos 7 de setembro, né? E eleições, que foi todo sob o planejamento dele, né? Teve até a questão que ele conta que começou com Lázaro, né? E terminou preso. Então, ele era dia e noite na rua. Ele não ficava sentado despachando documento, Tá. tá? Nos encaminhando para o final, Mariana, ainda nesse sentido, se houvesse, eu vou por si porque a gente não tem certeza e ele não está aqui para tentar nos explicar. Se houvesse essa, talvez uma insubordinação, uma armadilha, e isso veiculou-se, né? A gente até aventou essa possibilidade porque o Klepter, é um nome difícil, né? Ele se tornou comandante assim que o Naime foi preso. Então, Ou só no momento da intervenção, né? Então, é um detalhe interessante, né, a gente tem que observar. A polícia militar, ela é toda com base na hierarquia. Sim. No dia, o que me chamou a atenção, mas isso tudo após a prisão, que a gente vai colocando as peças no lugar, no dia 8, o próprio Fábio Augusto e a Coronel Cíntia, eles em depoimento falam que chegaram à esplanada dos ministérios por volta de 8 horas da manhã. Tá. A Coronel Cíntia, ela foi responsável pelo pai. Então, se ela foi responsável pelo pai, ela chegou na esplanada e viu que algo que ela planejou estava fora de ordem, ela tinha por obrigação de corrigir Dever de e ofício de agir de agir imediatamente. imediatamente. Por outro lado, o Fábio, da mesma forma, era o comandante-geral. Quando o comandante-geral está em terreno, está no local, ele toma para si toda a responsabilidade. Independente se o plano foi feito por mim ou por você. Se ele percebe que tem ali, o plano não está funcionando, algo está errado, e ele tem essa função. Então, ele tem que falar, olha, tá pouco policiamento. E ele fala em depoimento que achou estranha a quantidade de policiais, porque naquele mesmo horário ele não chamou o pessoal que estava em casa, que é uma coisa absurda também, que a polícia militar nunca trabalhou dessa forma, ao longo de todos esses anos, de colocar a tropa de sobreaviso. A tropa, ela sempre fica em prontidão no quartel. Bom, o brasileiro teve a posse do presidente, do atual presidente. E provavelmente toda a tropa estava na rua. Toda a Todo tropa. efetivo, né? Não é tropa, né? Que fala, né? Todo eu- efetivo estava na rua. Eu vou até chegar nessa parte aqui que eu quero te mostrar aí, que talvez é a parte que ele falou da armadilha, né? Que a gente também só descobriu depois. Então, nós começamos a ver, depois da prisão dele, algumas coisas que nos depoimentos não estavam fazendo sentido, né? Porque o comandante-geral percebeu aquilo. Cadê o centro de comando da Polícia Militar Móvel? Por que ele não estava lá em campo? Aí o Coronel Fábio fala, eu não vi o comando móvel lá, que era responsabilidade do DOP, ou seja, do Paulo José, que estava respondendo. Mas, ok, se o Paulo José falhou em relação a isso, ele viu, ele poderia ter acionado e o comando móvel ter descido, se ele estava 8 horas da manhã, né? Se ele percebeu que o efetivo estava pequeno para a quantidade de manifestantes que ele teve informação que lá em cima ia Ele não descer, requereu, por que né? que ele não convocou a tropa? Porque a polícia militar, com 1h30, 2 horas, está com a tropa toda lá. Isso foi muito dito por essa, não recordo, ato falho meu, se era uma sargento que estava lá, ela era do Padamo, né? Patamo. Patamo, uma tropa de choque, né? Especializada, sim. Especializada nisso. E a Coronel Cíntia, por outro lado, nós também descobrimos agora que, através dos documentos, teve uma reunião de emergência do Andrei, da Polícia Federal, com a Secretaria de Segurança Pública no sábado, no final do dia. Por que eu estou falando isso? Porque o Paulo José, que era do DOP, ele fala, não chegou informações para mim da gravidade da manifestação. Então, se não chega para o departamento operacional, que é um grande evento,
Não é ele a responsabilidade de fazer o planejamento. Quem faz planejamento de pequenos eventos e eventos menores é o Comando de Policiamento Regional, que tem um específico da Esplanada, que é o primeiro Comando de Policiamento Regional, né, que era o Coronel Casimiro, que foi repassado para ele a missão. De 5 a 10 mil pessoas é uma manifestação pequena para a PMDF. É uma manifestação que o primeiro CPR resolve tranquilamente. O que eles fazem? Eles chamam o efetivo deles, faltou efetivo, eles acionam o DOP. DOP, eu preciso de mais 100 homens, 200 homens. Eu preciso dar tropas especializadas. É isso a função do DOP dar. É o subsídio a eles. Não é a responsabilidade do DOP fazer planejamento de pequenos eventos, de pequenas manifestações. Como sempre aconteceu na Esplanada, é o primeiro CPR que faz. Então, já teve esse problema. E aí o DOP, segundo o Paulo José, nos depoimentos também ficou cego, sem informação. Porém, a Cíntia, ela teve essa reunião com o Andrei no sábado, final do dia. E aí foi quando o Paulo José fala que o Fábio pergunta, eu quero mais um batalhão. E o Paulo José fala, ok. Só que a Cíntia, os documentos falam que o Andrei passou a grande preocupação com o evento por causa do número de ônibus que estava chegando. Mas o Andrei, você está falando o Andrei da Polícia Polícia Federal. Ele passou para ela a grande preocupação que ele estava e que era para tomar providências. Só que ela reteve a informação e não passou para quem deveria, de fato, talvez para o departamento operacional, ou para o Fábio, ou para o Klepter, e não deixar a tropa de sobreaviso, ou para ser acionado um outro plano de emergência, ou ser acionado um gabinete de crise, tanto dentro da Secretaria de Segurança Pública, teria que ter sido acionado um gabinete de crise para mudar o planejamento que ela tinha feito inicialmente, que era com outro ânimos, assim como a PM teria que mudar o planejamento que estava pelo primeiro CPR, teria que vir para o DOP. Entendi. Entendeu? Então, assim, tudo isso ficou sem a gente conseguir conectar ainda. E aí, o que é a questão do NAIME? Onde entra o NAIME nessa questão? Nós descobrimos que existiam grupos de inteligência, né, que é aquele perímetro de fusão que a gente só descobriu depois, que eles já existiam para a posse presidencial. E a posse presidencial, quem coordenou tudo foi o NAIME. Eu lembro de ter lido no relatório e ele falou isso na CPI distrital. Ele não teve oportunidade de falar na CPMI, mas ele coordenou toda a posse, né? Tanto é que ele ficou do dia 29, 30, 31, primeiro, praticamente morando na Esplanada, né? Com o pessoal olhando, monitorando, fazendo ali. E ele pegou e nós descobrimos que ele já não fazia parte para a posse das informações da ABIN. Como pode um departamento operacional que ele... Excluíram o NAIME de toda a informação estratégica. Toda informação. Ele nunca teve participação nesses grupos de inteligência que vinha, ou que era da secretaria, ou da própria ABIN, ou do próprio GSI, nós não sabemos quem montou os grupos. Sabemos que ele não fazia parte de nenhum desses grupos de inteligência, né? Que já era para posse. Então, ele já estava sendo sabotado desde a posse presidencial. Por quê? Porque ele também já vinha batendo na questão do QG. Ele não concordava que o QG tinha que continuar até a posse. Tem, inclusive, documento dele no SEI, com datas ainda início de dezembro ou final de novembro. Por questões de segurança. Segurança. Ele falava assim, olha... Sim, porque ele era muito preventivo. Né? Tanto é que assim, ele fala que a posse não teve problema, talvez que o que aconteceu no dia 8 poderia ter acontecido na posse, porque ele colocou o dobro de policiais que normalmente se colocaria. Né? Ele teve um cuidado excessivo para não ter esse problema. Entendi. Exatamente por causa dos ânimos. Então, com tudo isso, a gente vai vendo como foi construída a questão... Como hoje, né? O porquê só ele preso durante tanto tempo, só o que estava de férias se mantém preso, os outros que estavam na ativa, que planejaram a manifestação, que sabia das informações, que estavam nos grupos de informação, de inteligência, tiveram acesso às tropas, de colocar de sobreaviso ou não, de ter acionado antes os policiais, ficaram soltos e ele foi preso e está até hoje. Talvez não contassem nesse imbróglio todo, não contassem com o afastamento dele.
a licença dele. Se ele tivesse continuado, talvez tivesse sido mais fácil nesse plano, é isso que eu quero dizer. O plano Exatamente. teria dado certo e não teria Não deixado queria que ele tivesse algumas, aparecido. algumas arestas, né? Agora, o que a Mariana está nos trazendo, a síntese que se faz disso é muito similar com o que eles chegaram na CPMI, até esse presente momento. Estão tentando colocar a culpa na Polícia Militar do Distrito Federal e aí usaram o Naime como o bode Bode expiatório. expiatório, né? Primeiro momento ali foi a questão de falar que ele foi omisso. Uhum, sim. Aí eu falo, Omisso Deus no comando, omisso no deixar as deixar as tropas tropas, né? prontas, né? Aí, pessoal, nós provamos. Não, peraí, ele foi afastado dia 3. Então, não tinha informação de nenhum grupo de inteligência falando que tinha possibilidade de ter manifestação. Ah, ok, então isso já não dá mais, essa narrativa não dá. Não, mas por que que ele não voltou? Mas onde prova que ele tinha informação que ia ter manifestação? Quem falou para ele? Tanto é que no sábado, na Não sexta, existe documento, pelo menos na PET que eu tive nem acesso, não existe o documento. celular dele Verdade, tem lá, tem. Ah, não, foram pegar conversinhas, né, com outras pessoas da própria pessoas, corporação. corporação. Tanto é que tem lá uma conversa dele com o próprio Paulo José. O Paulo José, ele fala para o Paulo José, tô na rua, fala assim. Aí Isso. o Paulo José fala assim: ah, você não confia? Ele falou, de forma nenhuma, eu não tô nem sabendo o que está acontecendo. O comando é seu. Eu tô afastado, eu tô de Uhum. férias, né? Então ele não sabia da gravidade, ele não tinha informação nenhuma. Até porque, assim, o que, que a gente acha estranho? O Paulo José realmente estava chegando no DOP naquele período. E todos sabiam da inexperiência, não dele como operacional, mas à frente do DOP, né? O Paulo José à frente do DOP. Por que, que não acionaram o Naime para retornar da sua licença ou das suas férias, quando perceberam que era uma manifestação perigosa, que era uma manifestação grave, que tinham ânimos inflamados? Por quê? Por que, que os comandantes não acionaram Ônibus ele? chegando na Ônibus cidade, por chegando. que Por que que, que não não acionaram? Porque prepararam ele para. estava em Brasília. Por que, que deixaram para acionar ele exatamente depois das 15 horas? Entende? A história ainda está sendo contada, Contada. Mariana. E aí eu vou finalizar com essa pergunta para você, e você fica à vontade para falar o que você tiver vontade de falar também, com a tua visão. A história, como eu estou dizendo, ainda está sendo contada. Há muita prova ainda por surgir. É óbvio que eles vão fazer pressão para que isso não venha à tona, porque senão vai escancarar o nosso estado de coisas, né? Eu não tenho nenhum temor em falar, vivo repetindo, a gente vive uma ditadura, as ditaduras são assim. O Naime é mais um que está sofrendo um processo kafkiano, né? Ou seja, ele não sabe por que está sendo acusado, do que efetivamente está sendo acusado, então ele não pode se defender, porque ele não sabe que está sendo acusado, então não tem como se defender. E isso ocorre também para os mais de as quase 2.000 pessoas que também foram presas, e algumas delas aí já foram julgadas com crimes enormes, né? E você disse que eles aludiram esses crimes para jogar omissão em cima dele. Então, deposição do Estado Democrático de Direito, tentativa de deposição de um governo legitimamente eleito. Só aí dá uns 15 anos de pena máxima. Se ele pegar por omissão, né, se eles fizerem isso, vai chegar aí, acho que facilmente em 12 anos. Então, eu te pergunto, como é que você vê o futuro diante desse quadro, por enquanto, do jeito que ele se mostra, macabro para todos nós, Mariana? Eu ouso dizer que eu não tenho olhado para a circunstância, para o natural. Porque para nós familiares, para ele, é muito difícil olhar e falar assim: essa é a nossa realidade hoje. Sabe? Diante de uma situação que ele foi para ajudar, o preso, que eu acho que hoje ele é um dos mais antigos que está, Sim, né? Porque era o Sererê e o Sererê foi isso, foi solto. solto. Então, eu acho que ele hoje é o que está mais tempo preso, alguém que estava de férias, não sabia de nada, né? Então, nada faz sentido no processo dele. As narrativas no processo dele, você vai vendo que elas são desconstruídas. Quando cita alguma coisa, a gente desconstrói e criam outras, ou parece que não leu o que a gente escreveu antes, sabe? Porque está tudo provado. Deus é tão perfeito que nós temos provas de tudo. Do afastamento dele era legal, já tinha sido publicado, tinha sido assinado, né? O período, o telefone dele foi
Inspecionado, não inspecionado, não acharam acharam nada. nada. Então, assim, eu não tenho olhado para a circunstância, eu tenho olhado mesmo para o alto, para o Senhor, e falado, Senhor, é do alto que vai vir a nossa justiça. Eu creio na justiça divina. Eu creio que Deus fará a justiça e vai trazer todos esses desacortinamentos sobre o Brasil. Acredito muito que Deus está operando. Ele está dando um tempo, talvez, para os planos dele, né? Talvez não, porque Deus tem o Uma plano acomodação. Deus tem um plano perfeito, mas às vezes ele dá linha para que os próprios inimigos se enrolem com as próprias armadilhas, né? Então eu creio muito nisso. A gente não tem olhado, não tem pensado nisso e eu tenho insistido muito nisso com ele, porque ele também é bacharel em direito, ele entende. Sim, Então ele já falou para mim, chegou a falar, é mais de 30 anos, né, do que eles estão estão querendo. querendo. Mas eu falei, não é essa a nossa realidade, não é essa, né, não é essa a nossa visão. Nós não vamos olhar para isso, porque nós sabemos quem é você, nós sabemos o Deus que a gente serve. Olha, Mariana, muito obrigado, é o que eu posso te dizer. É. Muito obrigado, que Deus cubra todos vocês, né, de Amém. bênçãos e que logo a gente tenha aí uma solução desse quadro, como eu disse, macabro nesse problema, nesse momento, né, nessa situação. Mas a história é cíclica, como eu disse, ela está sendo contada e muito provavelmente tenha um ponto de virada. Do mesmo jeito que teve para o mal, ela vai Vai ter um ter ponto de problema. virada para o bem. Eu É o que eu creio. desejo a todos vocês, tá? Muito obrigada. Se você ficou até aqui, né? Ficou aqui até agora, muito obrigado.